A fisiopatologia e anátomo ou anatopatologia nada mais é do que eu preciso entender bem quando o meu organismo está sano, quando ele está saudável. A partir do momento que eu sei reconhecer quando ele está bom, com certeza eu vou conseguir identificar quando ele está ruim. Mas para isso eu tenho que ter uma base muito boa de anatomia, fisiologia e histologia. A fisiopatologia, ela praticamente, não que seja um consenso, tá? Mas ela vai estudar uma forma macro. Você entendeu o fisiológico, como o seu organismo funciona normalmente. Ele funciona de uma maneira X. A partir do momento que ele está funcionando de um jeito Y, você fala, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. O que está errado? A anatopatologia, se na histologia você estuda ali as células, os tecidos, como estão dispostas aquelas células de uma maneira saudável, se você sabe reconhecer histologicamente um determinado tipo de tecido, o tipo de célula naquele tecido, quando ela está são ou sano, você vai conseguir na anatomia patológica, ou na anatomopatologia, identificar quando aquele tecido, quando aquelas células estão numa disposição errada, quando aquelas células estão organizadas de uma maneira errada, quando aquele tecido está ruim, vamos colocar assim. Então você consegue identificar uma enfermidade, uma possível patologia de uma forma micro. Então aqui, ó, mais uma vez. Uma vez que nós temos aprendido a anatomia e histologia, temos estudado como funcionam todas as estruturas de uma maneira normal, você vai conseguir identificar quando eles não estão funcionando ou quando estão funcionando de uma maneira ruim. Se a fisiologia e a histologia é a ciência que estuda as funções dos seres vivos, as células, incluindo principalmente o princípio básico do corpo humano, que é a homeostase. Você vai entender na fisiologia e na histologia o organismo em condições normais. Só a partir daí você consegue identificar quando não está normal. Ou seja, a partir do momento que está anormal, você sabe identificar e aí vai estudar a patologia que está ocorrendo e está atrapalhando o funcionamento fisiológico correto. Então é como se na fisiopatologia você estuda de forma macro o que está ocorrendo de maneira errada, e na anatopatologia você estuda de forma micro aquela possível patologia que está ocorrendo ali. Aí. A importância da fisiopatologia, a importância da anatopatologia é você identificar aquela enfermidade, identificar aquela patologia e possivelmente corrigir. Aqui fala do corpo que busca constantemente a homeostase. O corpo tem que estar buscando constantemente o equilíbrio para manter o seu corpo fisiologicamente normal, vamos colocar dessa forma. Para isso, muitas vezes ele busca uma série de câmbios, uma série de adaptações. Quando é possível, ok. Continua, claro, passa por um processo, mas continua ocorrendo de forma normal. Um exemplo muito simples, né? Uma pessoa que é trabalhador, seja ela um serviço mais pesado, uma área rural, ou aquela que faz academia, está sempre levantando ali alguns halteres, vai ver que, por exemplo, na mão, na parte ali da mão, acaba construindo alguns calos, né? Alguns tecidos. É um tipo de adaptação. Se não ocorresse essa adaptação na mão, o que ia acontecer? Ia provavelmente acabar machucando todas as vezes que essa pessoa fosse executar um determinado exercício ao longo do tempo. Para evitar isso, o corpo faz uma adaptação, não faz? A pele da mão vai engrossando, você não vai tendo alguns calos ali, justamente é um tipo de adaptação. Bom, ocorre, claro, dentro de um processo de adaptação, buscando ali a homeostase. Se tem um exemplo bem simples, porém, muitas vezes, algumas células elas podem produzir algumas mudanças que são morfológicas ou fisiológicas, produtos, sejam ele através de alguns problemas congênitos ali na formação da criança, enfim, que pode trazer uma série de alterações. Citei alguns aqui, que é a fisiopatologia
e até a anatopatologia, de uma forma mais micro, consegue estudar. A genesia, a aplasia, a atresia, a hipoplasia, a estenose, ectopia, atrofia, hiperplasia, enfim, são alguns tipos de mudanças que podem ser morfológicas ou fisiológicas que nós vamos abordar. Vamos aqui para o próximo slide. Então aqui nós temos a genesia, é um tipo também, tá? Onde você pode ter uma, não vou dizer uma mudança, né? Mas onde você tem ali uma alteração que pode ser também, como eu disse a vocês, uma forma fisiológica ou morfológica. A atresia pode ser a falta de uma perfuração ou presença de alguma oclusão de algum orifício que era relativamente para ter e não está ocorrendo. A hipoplasia, dá uma olhadinha com mais atenção aqui, ó, nesse rim esquerdo. Ele está um pouquinho menor, digamos assim, que o outro, né? Ele está incompleto ali, tem um tecido, enfim, ele pode estar incompleto, ele pode estar menor, que aí tem uma certa diferença, tá? Nós vamos abordar nos outros slides aqui, ó, algumas mudanças fisiológicas e morfológicas que podem ocorrer no corpo humano. A estenose, quando você tem um estreitamento, tá? De algum conduto corporal, pode acontecer no esôfago aqui, tá? Aqui uma estenose esofágica. A ectocopia, tá? Quem já ouviu falar de gravidez ectópica, né? Onde você pode ter ali o desenvolvimento, enfim, muitas vezes pode ocorrer até do feto se desenvolver ali na trompa de falópio, gravidez ectópica, quando você tem algo que está mal localizado no seu corpo. Era para estar em determinado lugar e está em outro. A hipertrofia, a atrofia, né? A hipertrofia, a atrofia, quando você tem uma diminuição ali no seu músculo, quando você deixa de utilizar, vamos colocar assim, ele acaba atrofiando, ou quando você utiliza demais, você está sempre malhando, você vai hipertrofiar. A hiperplasia nada mais é do que o aumento do tamanho de um órgão ou de tecido. É diferente da hipertrofia. A hiperplasia é um tamanho de um órgão. Este órgão ele vai aumentando. Essas mudanças celulares, né, mais a nível ali, vamos colocar assim, microscópio, mais a nível histológico, essas mudanças celulares ou mudanças dos tecidos, elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Tá? Quando a nível macro eu consigo identificar uma determinada patologia ou possível patologia, eu posso investigar e saber se de fato é aquela patologia ou não. Tá? Uma possível patologia que já vem ali como hipótese diagnóstica ou não. Aí eu vou estudar a nível anátomo, a nível mais micro. Eu posso estudar esse tecido de uma maneira micro, uma maneira ali no microscópio, e identificar se está ocorrendo uma substituição de célula, que está substituindo aquele tecido porque ele está sofrendo um estresse. Vamos aqui para o próximo slide. Eu posso ter um desenvolvimento anormal daquelas células, uma metaplasia, onde você tem uma substituição. Você pode ter uma displasia, que é um desenvolvimento, uma disposição anormal das células. Uma neoplasia, que pode ser, vamos colocar de uma maneira também bem simples, pode ser um câncer, pode ser benigno, maligno. Tudo isso, histologicamente, eu posso investigar anatomopatologicamente. Eu vou estudar a patologia que eu posso enxergar ali naquele microscópio. O desenvolvimento, a disposição daquelas células, se o núcleo daquela célula, como está o núcleo, que tipo de célula é, se ela está mais encapsulada ou não. Pode ser possivelmente um câncer maligno, um câncer benigno. Tudo isso eu consigo identificar com a anatomopatologia. Eu vou saber quando está sano e quando não está. Tá? O tipo de lesão, se ela é reversível, se ela é irreversível, se está ocorrendo uma tumefação celular, vou colocar um exemplo aqui mais aqui na frente, se está tendo uma degeneração hidrópica ou vacuolar, o que está acontecendo? Tá? Então aqui um tecido histológico relacionado aqui ao fígado, aqui onde eu posso ter alguns possíveis adipócitos, que são células de gordura. Isso aqui eu vou identificar como? Através do microscópio, através
da lâmina. Eu identifico quando o tecido está saudável e quando não está saudável. E dependendo da disposição, de como estão os núcleos, como estão as células, os tipos de células, se tem infiltrado, se não tem infiltrado, eu vou saber o que está de fato ocorrendo ali. A lesão celular que é irreversível, onde eu posso ter como exemplo uma necrose. Tá? Aqui mais detalhadamente o que é uma necrose. Aí eu vou ter o tecido aqui de forma histológica. Claro que eu tenho que fazer a comparação, não dá para só olhar aqui e saber, não, esse daqui é um adipócito, aqui eu estou vendo um infiltrado. É claro que com o tempo a gente vai se acostumando, vai decorando quando é saudável, quando não é, que tipo de célula é. Tá? Então vamos aqui para o próximo slide. Aqui tem um pé com uma tumefação, uma necrose, aqui mais detalhado, tá bom? Um tecido quando está tumefato, aqui já um tecido necrosado, um tecido sem vida, pode ser que ele esteja pode ser que ele esteja, não dá para observar muito bem aqui, mas pode ser que seja uma necrose úmida, uma necrose que não é úmida, com totalmente todo o tecido ali de fato morto, sem vascularização, aqui um tecido mais rosado, um tecido que pode estar vivo. Se a gente voltar na imagem anterior, a gente vai ver, por exemplo, que nós temos naquele pé, fisiopatologicamente, por que gerou aquele tipo de lesão? Será que ele tem diabetes? Se ele tem diabetes, de que diabetes é? Do tipo 1, tipo 2? O que será? Qual foi a patologia que acometeu para que ele ficasse com aquele pé daquela forma? A fisiopatologia vai estudar o que poderia ter sido feito, o que ocorreu, como ocorreu e por que aconteceu. Agora, anatopatologicamente, você vai estudar aquele tecido, tá? Para saber como ele está, se ele está morto, o que causou, enfim. A apoptose é uma morte programada. A célula, ela como se ela se programasse para morrer, para não piorar a situação, vamos colocar dessa forma. Tá? É uma morte celular programada que ocorre num tecido. Então, para resumir, para finalizar aqui, nós temos que entender a anatomia, a histologia, que é já uma parte mais micro aqui, a fisiologia, como funciona, um exemplo aqui da parte do coração, do átrios, dos ventrículos, o sistema nervoso, simpático, parasimpático. Tá? A partir do momento que você sabe como funciona, tanto macro como micro, você vai entender na fisiopatologia, também de forma macro, e na anatopatologia de forma micro, quando não está funcionando perfeitamente, quando tem alguma patologia acometendo e que tipo de tratamento você vai tomar, o que de fato está acontecendo, ok? É isso que a fisiopatologia e a anatopatologia podem nos auxiliar e trazer para nós, no nosso dia a dia, como proceder diante daquela determinada situação. Aqui é a bibliografia básica. É ideal que a gente tome como regra a leitura para farmácia, semiologia e fisiopatologia. Tudo bem? Eu agradeço a atenção de vocês. Ficou bem longa a aula, era para ser mais curtinha. Espero que tenha sido proveitoso de alguma forma. Lembrando que foi tudo de forma muito simples mesmo em termos cristianos, para que a gente pudesse abordar de uma maneira mais leve, para aqueles que estão chegando também não achar que é um bicho de 7 cabeças, tudo bem? Mais uma vez, obrigado, eu em nome da Liga agradeço a todos vocês, e a gente espera vocês no dia 10 para nossa avaliação, tudo bem? Um grande abraço.